Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, nós iremos começar agora uma aula de história, né? E o nosso assunto de hoje é as novidades que vieram com a família real. Isso está na página 383. Abra aí o seu livro. Já? Ok? Todo mundo aí preparado? Então vamos lá, nós vamos fazer a leitura e o tio Daniel vai explicando aí alguns pontos importantes, tudo bem? Então vamos lá? Olha o que diz: a chegada da família real e sua corte ao Brasil provocou diversas modificações nos hábitos e na cultura, tanto da população local como na dos portugueses. Presta atenção. Aula passada nós conversamos sobre a vinda da família real para o Brasil, as causas que fizeram eles virem para o Brasil. Hoje nós vamos já tratar um pouco sobre quando eles estavam aqui e aquilo que foi modificado a partir do momento que a família real chegou no Brasil. Continuando, vamos lá. Para transformar a cidade do Rio de Janeiro em sede do Império Português, foram construídos teatros, museus e fundados jornais, academias artísticas e científicas, estruturas que a corte considerava essenciais. Além disso, a família real trouxe cerca de 60 mil livros que compunham a Real Biblioteca de Portugal, a qual originou posteriormente a atual Biblioteca Nacional do Brasil. Uma parada aqui para você entender um ponto muito importante, gente. A mudança que aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com a chegada da família real. Gente, tudo foi modificado. Preste atenção. Com a chegada da família real aqui no Brasil, muitas coisas foram criadas. Teatros, não tinha teatros aqui. Não tinha museus, não tinha jornais, não tinha nada, academias, nada disso, gente, tinha aqui. Aí foram criados justamente por causa que a família real portuguesa estava aqui, né? Para dar uma qualidade de vida melhor para eles mesmos. Não pense que os portugueses estavam pensando na população brasileira, não. População brasileira, eles estavam pensando no seu próprio conforto. Tanto que os próprios portugueses, para você ver como eles só pensavam no conforto, que muitas pessoas que viviam no Brasil foram tiradas de sua casa para dar lugar a essas pessoas que viriam em Portugal. Elas foram, dizendo bem, expulsas de sua casa para poder acolher o povo português aqui. Então, será que eles estavam pensando na população brasileira, nas pessoas que viviam aqui? Claro que não. Eles estavam pensando no próprio conforto, na maneira que eles poderiam ficar bem, vamos dizer, bem colocados aqui no território brasileiro, né? E isso aí é bem interessante. Continuando. Com isso, os hábitos da corte portuguesa passaram a influenciar a elite colonial brasileira, resultando em diversas transformações culturais. Na época, a maioria dos nobres de Portugal inspiravam-se na moda e nas artes francesas, e não raro falavam franceses entre si. Essa prática, que não existia no Brasil, passou a ser comum. Então, os portugueses vindo para cá gerou uma certa influência nas pessoas que viviam aqui. Elas começaram a olhar os portugueses como se fosse um referencial e dessa forma queriam agir como os portugueses agiam, ok? Adquirindo a moda, a maneira de falar, entre outras coisas, ok? Continuando. Eram tantas as novidades para os moradores da colônia que quase tudo que os portugueses recém-chegados faziam era recebido como curiosidade e admiração. Olha só, aquilo que a gente falou. Um caso que ilustra essa situação foi o fato de algumas senhoras brasileiras passarem a usar turbantes, uma vestimenta até então restrita às mulheres africanas e suas descendentes. Preste atenção que isso aqui é bem interessante e até engraçado, o porquê que elas estão usando turbante. Vamos lá.
Quando a família real e a corte desembarcaram no Brasil, muitas mulheres da elite colonial, estranharam o fato de que as princesas e outras mulheres terem chegado de cabeça raspada e usando turbante. Inicialmente, elas imaginaram que se tratava da última moda europeia e aderiram ao padrão. Mas será que era mesmo isso? Será que essas mulheres que vieram nas embarcações com as cabeças rasparam a cabeça e usaram turbante, era porque era moda realmente? Vamos continuar lendo que a gente vai descobrir que não tem nada a ver com moda, gente. Olha lá. Continuando. Porém, os turbantes e a cabeça raspada foram usados porque durante a viagem de Portugal ao Brasil houve um surto de piolho. Uma das dificuldades de higiene e desconforto que uma viagem tão longa impôs aos tripulantes. Olha só o detalhe. Lembrando que a vinda de Portugal para o Brasil não durava dia, durava mês. Então, meses, né? Então você percebe o seguinte, gente, essa viagem longa acarretava nisso, né? Uma falta de higiene muito grande dentro dessas embarcações e deu um surto de piolho em que as mulheres tiveram que raspar a cabeça. E as pessoas aqui da elite colonial achavam que aquilo deveria ser a última moda, né? Lá na França e tudo mais, mas não era. Era um problema que tinha acontecido durante a viagem, né? Bem interessante isso, né, gente? Virando a página, vamos falar agora um pouco sobre a corte na colônia. Em 8 de março de 1808, a família real se instalou no Rio de Janeiro, com toda a corte, cerca de 15 mil pessoas. Gente, 15 mil pessoas. Instalar 15 mil pessoas, meu Deus do céu, era gente demais. Onde é que esse povo ia ficar? Aquilo que eu falei, eles vão ter que expulsar muita gente de suas casas. Entre elas havia funcionários que serviam à realeza, como conselheiros da monarquia, empregados domésticos, responsáveis em cuidar do tesouro, né? Esse tesouro está lá no rodapé, que é o dinheiro, né? Que é o dinheiro dos impostos, alguns membros da alta patente do exército e religiosos da Igreja Católica como padres. Continuando. Enquanto no Brasil a família real e a corte se organizavam, na Europa Napoleão e seu exército foram derrotados. Você lembra do Napoleão que fez com que a família real viesse para o Brasil? Olha só o que aconteceu com ele. Ele foi derrotado quando ele tentou invadir a Rússia, né? Olha lá, com a redução da força francesa, os países aliados à Inglaterra obrigaram a rendição de Napoleão, que foi definitivamente vencido em 1815. Assim, Dom João poderia voltar à Europa. Aí Dom João, poxa, Napoleão se rendeu, então agora sim eu vou poder voltar novamente para Portugal. Continuando, restabelecidos, os portugueses não aceitavam que a sede do reino de Portugal fosse o Brasil, que ainda era uma colônia. Para resolver a questão, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, fazendo com que se tornasse oficial sua permanência na América. Então, olha só, quando Dom João ele considerou o Brasil como Reino Unido, é como se o Brasil fizesse parte de Portugal. Brasil e Algarves, tá? Que é um local que fica ao sul ali de Portugal. Foi considerado também parte do reino português. Isso tudo aí para aplacar um pouco os portugueses que não admitiam mais que a sede do governo português fosse ainda aqui no Brasil, sendo o Brasil uma colônia de Portugal. Ok? Continuando, vamos lá. As transformações na capital. Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro era pouco desenvolvida e precisou adaptar-se rapidamente para receber a grande quantidade de novos moradores. Aquilo que a gente tinha falado. Olha o que vai acontecer. Devido à falta de tempo para fazer todas as construções necessárias, as melhores casas
de brasileiros foram ocupadas pela nobreza portuguesa, que os expulsou de seu lar. Muitos dos cargos públicos também foram ocupados pela nobreza portuguesa recém-chegada. Preste atenção, nós acabamos de falar ainda há pouco que isso era provavelmente ia acontecer. Com a chegada da família real, pessoas saíram de suas casas. O Brasil ele não foi preparado para receber a família real com 15 mil pessoas, gente. Analisa aí, 15 mil. Onde é que vai colocar esse montão de gente? Aí tiraram pessoas dos seus lares para colocar as pessoas, a elite portuguesa, no conforto, né? Então olha só que coisa, que absurdo aconteceu nesse período. Continuando, toda a cidade passou por um processo de reorganização e crescimento. Com o aumento da população, houve a estruturação de bairros com melhorias urbanas, como a criação de rede de água encanada e esgoto. Chegou os portugueses, tudo melhorou, né? É incrível como a gente percebe que a melhoria só chegou depois que a família real veio para o Brasil. Não poderiam ficar no desconforto, não poderiam, até porque, se você perceber, a falta de esgoto causa o que, gente? A gente já estudou sobre isso. Causa doença, né? Saneamento básico. Então isso tudo eles prepararam todo o ambiente. Veja que nós estamos falando que foi tudo modificado para receber a família real. Nada ficou do mesmo jeito. Não, vamos deixar do mesmo jeito, a gente só vai passar um tempinho aqui. Não. Onde a corte estava, tinha que estar tudo perfeito, tudo bonitinho, organizado. Tem teatros, tem museu, tem biblioteca, tem tudo. Tem que ter água encanada, tem que ter saneamento, tem que viver na melhor casa, não importa quem estava vivendo, tira daí que entre a corte portuguesa. Olha o absurdo que aconteceu nessa época, não é verdade? É ou não é? E aí você pode se perguntar, tio, e essas outras pessoas? Para onde elas foram? Ficaram sem habitação, tiveram que procurar outros locais para morar. Mas é um absurdo você viver quantos anos numa casa e alguém chega lá e simplesmente te expulsa, não é verdade? E isso aconteceu com essas pessoas que viviam aqui na colônia portuguesa aqui no Brasil, que era a colônia de Portugal. Tudo bem? Deu para entender agora como é que isso funcionava? Continuando, para incentivar a cultura, foram criadas organizações para desenvolvimento das ciências e das artes, como o Arquivo Central, com mapas e cartas geográficas do Brasil, a Escola Médico-Cirúrgica, que mais tarde foi transformada em universidade, a Biblioteca Real, o Real Teatro de São Paulo, o Museu Real, olha só, o Jardim Botânico para ampliar a pesquisa da flora do território. Muito importante também foi a criação do primeiro jornal oficial do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, em maio de 1808, né? Até então a impressão de livros e jornal era proibida na colônia. Gente, tudo mudou. Tudo mudou com a família real aqui no Brasil. Foram criadas várias coisas. Teve benefício? Claro, isso tudo ficou para o desenvolvimento da nação, ficou. Isso foi importante para o desenvolvimento do nosso país? Foi. Mas a que preço isso aconteceu? Famílias sendo tiradas do seu lar, né? Pessoas tendo que sair por causa que chegou a família real. Teve crescimento, teve melhoras? Teve, mas também nós temos que ver os dois lados da moeda. Não podemos só focar só nas melhoras. Opa, aconteceu melhoras aqui, o Brasil melhorou, né? A família real chegou, sim, teve melhoras, mas nós também tivemos problemas que eles acabaram ocasionando, ok? Continuando, a população escrava, vamos lá? O aumento da população originou a necessidade de mais mão de obra, o que ampliou o tráfico de escravos. Tráfico de escravos, tio, eu sei o que é, entendo um pouquinho o que é tráfico de droga, né? Mas tráfico de escravo é isso mesmo. Tráfico de escravo é que essas pessoas vindas da África, elas eram obrigadas, elas não vinham para cá porque elas queriam. Ah, estou a fim de trabalhar no Brasil. Não, elas eram forçadas. Elas eram retiradas de lá e trazidas para trabalhar como escravo no Brasil, forçadamente, tá bom? Continuando, na primeira metade do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro
tinha a maior população de escravos do mundo. É muito escravo, gente. Continuando, historiadores acreditavam que 2 de cada 3 moradores eram negros. Destes, apenas cerca de 5% eram libertos. Então nós tínhamos negros, muitos negros, e só 5% desses negros eram libertos. Esse fato chamou a atenção de artistas e viajantes que passaram pela cidade no período. Há diversas referências a aspectos culturais relacionados à herança afro-brasileira no cotidiano da época, como a capoeira. Então era normal. Muitos negros, então, eles trouxeram a cultura deles para o Brasil. A capoeira, né? A alimentação, alguns detalhes da alimentação, as crenças que nós não podemos esquecer também, tudo foi trazido pelos negros para o Brasil, ok? No entanto, apesar de todas as transformações na sociedade carioca e brasileira, a vinda da família real não modificou a vida da população negra, que continuou sofrendo com a violência da escravidão na forma de castigos físicos, separação de pessoas da mesma família e privação da liberdade. Veja bem que a vinda da família real não significa que a população negra melhorou. Pelo contrário, eu acredito até que piorou, porque eles queriam sempre que o negro trabalhasse para fazer a própria vontade deles, né? Então você deve entender o seguinte: a vida dos negros não melhoraram, eles sofriam castigos físicos, né? E tem um detalhe aqui que nós acabamos de ler: famílias eram separadas. Gente, eu acho que eu já conversei sobre isso. Às vezes eles traziam pessoas que eram da mesma família para trabalhar como escravo. E nem sempre essas pessoas da mesma família ficavam juntas. Às vezes um comprava outro comprava o outro membro da família. Então às vezes eram separadas. Olha aí o problema, né? A tristeza que isso deveria ocasionar. Então esse é o detalhe que nós devemos entender, que a chegada da família real teve coisas boas? Teve. Melhorou muita coisa? Melhorou. Mas também teve muita desigualdade, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. Um beijo, um abraço, eu fui. Tchau, tchau.